Lembramos que as apresentações que forem autorizadas pelos oradores estarão disponíveis na próxima semana a todos os participantes. E vocês também poderão solicitar o certificado digital de participação aqui, respondendo a uma pesquisa de satisfação pelo nosso e-mail de agradecimento. Então, é só responder lá e vai tirar, então, o certificado. Vamos à nossa primeira palestra do dia, que tem como tema inovação. Serão discutidos aqui riscos, prevenção e biociência, reinventando a medicina para salvar vidas e também soluções em diagnósticos, do algoritmo ergonômico à decisão clínica. Para isso, chamamos agora, com muito prazer, os nossos palestrantes. Adilson Almeida, gerente de segurança da Novartis Biociência S.A. Uma salva de palmas, por favor. Convidamos também Luiz Felipe Saba, CEO Med, Founder Health Tech. Bem-vindos. E para moderar essa palestra, vamos convidar Gessiele Lievore, gerente de supervisão de alienação de bens e gestão de seguros, advogada da Celesc. Bem-vinda. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui, principalmente ao lado dessas feras. É um assunto que muito cativa o meu coração, é o que impulsiona muitos de nós aqui, gestores de risco. Estou vendo muitos rostinhos conhecidos aqui, muito prazer revê-los. E é com muito prazer, então, que aqui, ladeada pelo Adilson e pelo Luiz, a gente inicia esse bate-papo sobre inovação. Adilson, a palavra é sua, nos encante com as novidades que você tem implementado nesse mercado. Bom dia a todos. Está muito alto aí? Parece que a voz é... Não, só quero o passador. Bom, primeiramente quero agradecer ao time da BGR pelo convite, a oportunidade de trazer um pouco do mundo farmacêutico para vocês que estão do outro lado, né? A gente tem aqui, eu como função, proteger produto, entregar da melhor forma possível para o paciente, cliente final. E vocês vão conhecer um pouquinho de tudo que está por trás disso, até que vocês comprem o produto lá no balcão. É uma coisa, é um mundo que trabalha para entregar um produto em boas qualidades, em condições de cuidar do paciente, enfim. E a gente enfrenta uma luta aí bastante árdua. Todo o mercado, não só o farmacêutico, acho que todos enfrentam grandes problemas, mas a gente está aqui para isso, né? Gerentes de riscos, para desenvolver um trabalho bom, para que a gente entregue também para empresas todo o lucro possível, mas também pensando em qualidade, sempre. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é a Novartis num vídeo institucional, para vocês se ambientarem um pouquinho. É só dar um play aqui.
E aí eu venho com uma reflexão, né? Como a gente pode impactar na vida das pessoas? Né? A gente, falando agora de Israel, né? Uns lutando por motivos religiosos, ou, enfim, são tantas as coisas, são problemas antigos, mas ali eles destroem a vida como se fosse um nada, né? A gente lutando aqui para salvar pessoas e lá, por talvez alguns motivos pífios, né? Eles acabam matando pessoas. Bem difícil, né? Mas vamos seguir nossa vida, que o nosso objetivo é cuidar de pessoas e servir. Eu vou trazer para vocês um pouquinho a inteligência artificial na segurança dos produtos. Eu estou na frente de vocês aqui, né? Eu vou ficar um pouco de lado aqui. O produto farmacêutico, um exemplo bem básico, um caminhão, eu carrego... Ontem a gente carregou 48 milhões em um único caminhão. Esse caminhão ele é totalmente monitorado com uma inteligência artificial. A partir do momento que ele sai do CD, que ele vai para o distribuidor, ou alguns grupos grandes, né, que farmácias... aqui em São Paulo tem Drogaria São Paulo, Drogazil, e o restante do país tem outras grandes redes que recebem diretamente do nosso CD para a farmácia deles. Então, às vezes, o caminhão sai com uma carga muito alta, esse produto precisa chegar bem íntegro, né? Tem toda uma qualidade que você tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que ter todo um trabalho, bem, eu acho que todos sabem aqui, né, que o Brasil não é para fracos, né? A gente tem muito roubo de carga, a gente tem capotamento, a gente tem muito acidente, estradas ruins. Então, hoje você precisa monitorar um caminhão de ponta a ponta. Então, a gente tem parceiros, gerenciadora de risco, né, que a gente implementou uma nova não, já está 1 ano e meio com a gente, que trouxe bastante tecnologia, bastante coisa diferente. Levou o nível da nossa segurança de produto para um outro nível. A gente tem aqui a parte de... não estou enxergando muito bem. Toda a tecnologia integrada, o monitoramento, que é em tempo real, né? E a gente tem que mapear, quando vai entregar um produto, a rota é de ponta a ponta. Quando você sai de um bairro para outro bairro, é tudo simples, né? Quando a gente sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, já é um pouco diferente. Às vezes tem caminhão que sai daqui e vai para Paraíba, não vai de avião, por N motivos. E tem aqueles casos que você tem a greve de aviação, você precisa ir com caminhão. Ou, eu estava até comentando um pouquinho tempo atrás ali, o caso de Vitória, que teve aquela bagunça toda, que os bandidos invadiram lojas, depedraram, a gente não conseguia entregar nada. Durante uma semana, e uma semana para um paciente com câncer, um paciente que é hemofílico, uma semana é muita coisa. Tá, então, essa é a nossa preocupação, né? Com a boca um pouquinho seca. Deixa eu tomar uma água. Você pode abrir para mim, por favor? Então, tem toda a preocupação. Você precisa entregar o produto de qualquer jeito, não dá para ser. Quando a gente vai na farmácia, o que você espera? Comprar o medicamento e aliviar a sua dor. O paciente que está internado, não é só a dor, ele vai ter que, em muitos casos, a gente tem que salvar as vidas. Então, está aí toda a importância de seguro, de gerenciadora de risco, do transportador, do motorista. Todos têm que estar numa luta e entender que isso vai salvar uma vida, né? Quando você assina uma regulação, né? Acho que deve ter alguns reguladores aqui. Você
está participando de um processo que é muito importante, talvez você não faça ideia, né? Que vai salvar vida de pessoas, né? Aparentemente, aquela letrinha, aquela burocracia, mas isso está num processo que vai ajudar o embarcador, vai ajudar o transportador, para que tudo corra bem, para que tudo saia certo, sem falhas. Nós não podemos falhar. Como médico não pode falhar, né? Que ele tem que fazer lá sua cirurgia, tudo. Ele tem que estar com o produto ok, em todas as condições, para que ajude uma pessoa. Então, a tecnologia que a gente usa para proteção desse produto, da carga, é toda possível. Tá? As empresas hoje, principalmente as farmacêuticas, não medem esforços em investir em tecnologia. A gente tem hoje a inteligência artificial que nos ajuda bastante. Então, hoje, monitoramento, eu tenho tudo no celular, tudo que está acontecendo, a gente acompanha full time. Eu vou falar um pouquinho dos riscos que a gente encontra, né, no dia a dia, que não são poucos, que nos ajuda aí toda essa tecnologia nos ajuda a enfrentar isso, né? Na verdade, a gente faz um trabalho de prevenção, não existe ninguém quer o confronto, né? A empresa que eu estou evita o máximo de escolta, porque a escolta vai acabar tendo um confronto. Imagine trocando tiro numa rodovia, tiros, né? Porque querem roubar carga, e acontece bastante, e uma bala perdida acaba pegando um inocente, uma pessoa que não tem nada a ver. Então a gente investe em tecnologia, e quando você tem todo o processo, tudo arrumadinho, tudo certinho, esse trabalho de prevenção chega também pro grupo, né, que é especializado em roubo de carga, chega para eles que as empresas estão investindo e que se eu roubar aquele caminhão, eu vou ter problema, porque a gente vai buscar qualquer caminhão que é roubado. O último roubo que nós tivemos foi em 2014. Até 2019, a gente estava atrás dos lotes que tinham sido roubados e a gente estava prendendo pessoas. Então, o trabalho... E isso a polícia faz muito bem aqui no Brasil, tá? Todo o suporte sempre é muito bom. Não digo 100% porque eu não trabalhei, mas em todas as grandes cidades que a gente trabalhou, a polícia trabalha arduamente para recuperar esses produtos. Principal, né? Roubo e furto. Esse é o que a gente luta. Então, dos riscos que a gente tem, o pior é esse. Lá para o Nordeste, Norte, as estradas são péssimas, difícil de fazer uma entrega lá, gasta-se muito pneu, muito combustível, muito além do que é gasto nas grandes cidades, porque é duro passar por estradas de terra quando chove. É um trabalho incansável. Isso gera acidente também. Danos à carga, a gente também combate bastante isso com treinamentos, porque você tem no armazenamento, você tem dificuldade. Quando o medicamento sai da aeronave, muitos não sabem, mas toda a empresa aérea, ela tem 40, 45 minutos para desembarcar. Se tiver aquela chuva torrencial, ele vai descer o produto. E muitas vezes a gente teve o último problema, a gente perdeu 3 milhões de reais porque teve uma molhadura numa chuva torrencial em Belo Horizonte. Então são tantos detalhes que aí você tem que de novo produzir 3 milhões de medicamentos, mandar de novo. É cansativo. E tudo isso, a gente precisa aí de um seguro bom, né? Quando você tem um seguro que também é inadequado, por isso a importância que as pessoas têm que se especializar, têm que conhecer a operação, né? Quando você tem um embarcador que você não conheça, procure entender o que ele faz. A gente teve dificuldade no início,
com alguns, vamos dizer assim, as pessoas do gerenciamento de risco da área de seguros. Eles não entendiam, eles queriam colocar 6, 7 escoltas num caminhão nosso. E é um produto, a gente tem um produto que custa hoje 12 milhões de reais, que o governo está subsidiando, né? Era para ser vendido somente, 6 produtos no ano de 2022. Em 22 a gente entregou 43, todos custeados pelo governo, e é um produto que é próprio para criança, né, que tem um problema até os 2 anos, que é a atrofia muscular óssea. Esse produto não dá para... Se o cara roubar, ele não vai poder fazer nada, porque ele é para aquela pessoa. Ele é direcionado para o Adilson, para o João, para a Maria, né? Então não adianta... Por que eu vou colocar 6 escoltas se o produto... Então, o pessoal, a gente sentou com o pessoal de risco, fez um treinamento, eles entenderam, continuaram com escoltas, mas só com uma. Então... É importante também conhecer o embarcador, conhecer o processo. Todos têm que estar envolvidos. E o risco comercial, que é o que grandes empresas enfrentam, né? Quando a gente tem muito roubo, muito tudo, né? Roubo, acidente, atraso, greve, tudo isso aí causa... E, na verdade, toda empresa precisa do capital para poder sobreviver, né? A gente tem que dar, apesar de tudo isso, a gente tem que humanizar todo o processo, fazer com que todos entendam e que a gente corra o menor risco possível. A partir do momento que todos se especializam no que vai ser feito, a coisa anda. E aí a gente vai um pouquinho para o benefício, né? Quando a gente tem um bom gerenciamento de risco, a empresa melhora o seu posicionamento no mercado. Quando eu entrei para essa área, a nossa empresa tinha roubo pelo menos 1 a cada mês. Hoje a gente está há 9 anos, são mais de 3 mil dias aí sem qualquer roubo. Porque o gerenciamento de risco, ele muda todo o processo, ele melhora, né? Permite enxergar risco que não enxergávamos. A gente se antecipa a cenários críticos. Quando você tem tudo mapeado, as informações acabam chegando antes, você já sabe o que vai ser feito, você consegue minimizar, né, qualquer risco. E aí sim, quando a gente tem um bom gerenciamento de risco, a gente tem menos interrupções no negócio, tudo funciona melhor. Os dados são analisados com maior coerência e a gente se torna mais competitivo, né? Com certeza, todo gerenciamento, e aí é importante sim o seguro, né? O seguro acho que é o grande parceiro do embarcador, do transportador, torna assim mais competitivo, porque normalmente o seguro traz ações também com sua equipe, traz gente querendo aprender e entender, e quando todo mundo se junta, várias cabeças pensando, tudo flui, né? Melhora o controle financeiro. O caso da minha empresa melhorou consideravelmente, quando você evita roubo. Cálculo por baixo, assim, a gente já tem uma economia de mais de 100 milhões de reais em 9 anos. Isso para a indústria, a gente está um pouquinho na frente dos concorrentes aí, né? E o principal, que é o produto entregue com qualidade. Porque no final das contas, a gente precisa cuidar de pessoas. Então, todo o trabalho, todo o esforço é para o paciente. E na prática? Na prática, a gente tem seguro que vai baixando a cada ano, a redução de escolta, que a gente gastava demais com escolta, você também não expõe vida de outras pessoas, que é o que eu falei. Se você tem escolta num produto, num caminhão, se tem troca de tiro...
invariavelmente, quando tem escolta, tem troca de tiros. A gente vê isso muito no Rio de Janeiro. E quando não morre o pessoal da escolta, né, lá praticamente não funciona, porque o bandido é muito mais bem armado do que a própria polícia, às vezes. Isso gera um aumento de confiança, né, em nossos produtos. Isso é reconhecidamente pelo mercado. A Novartis, os médicos, eu já visitei alguns médicos e todos são categóricos em falar da ética, da qualidade dos produtos. E isso é importante para a empresa também, para a marca. E o principal, melhor resultado com os pacientes, sempre, né? Tudo a gente dá a volta, trabalha, e a gente sempre chega lá no paciente, que é o principal, que é a nossa maior alegria. Você ganha o dia quando você visita um hospital, que você sabe que às vezes os médicos nos apresentam, né, esse paciente está sendo tratado com o seu produto, ou até de outra indústria, que a gente sabe da luta de todos os parceiros aí, né, de outras empresas. O quão importante é você ver um sorriso de uma pessoa que está sendo tratada, cuidada ali pelo médico, o medicamento funcionando, coisa que não acontece em nossos vizinhos. Tem muito produto falsificado, muito produto roubado. Paraguai, Argentina nem tanto, mas Paraguai, Venezuela, é assustador. Colômbia. E aqui a melhora dos processos internos, que a gente tem aí tempo de carregamento. Então, quando a gente tem um bom gerenciamento de risco, tudo melhora, tudo funciona bem. E você consegue se antever aí de um monte de... Para que você não tenha problemas, né? Você consegue se antever às crises, né? Agora isso aqui é na prática, o que o medicamento faz, né? Eu só vou contextualizar um pouquinho. Eu tinha uma companheira de trabalho, 15 anos. Ela com 42 anos, ela faleceu com câncer. Em 11 meses, o câncer devastou minha grande amiga, né? Que trabalhou comigo por um bom tempo. E na indústria, e a Novartis, a especialidade dela é tratar o câncer. Não conseguimos fazer nada. Foram feitos todos os esforços, mas tristemente ela partiu em apenas 11 meses. Passados 6 meses que essa colega faleceu, eu contratei essa moça. Na época ela tinha 24 anos. Ela é recepcionista da empresa, é uma terceira. E ela veio, um ano que ela estava com a gente, ela veio na minha sala chorando, mostrou o exame, ela fez aquele scanner, né? Ela estava tomada pelo câncer, aos 25 anos. E a gente já bateu aquela tristeza novamente, né? De novo, acabou de acontecer, acabamos de perder, e ela nem conhecia a história da outra, né? E veio chorando, obviamente, todos, né? É difícil de segurar. Como é que você consegue trabalhar com o ser humano numa situação, e ela foi emagrecendo muito rápido. Enfim. Só que hoje ela venceu, tá? Ela fez... Eu estou trazendo um vídeo dela. Ela tem um trabalho maravilhoso que ela faz pelo YouTube, Instagram. O que ela enfrentou de problemas, ela traz e ela tenta ajudar outras pessoas. A pessoa, ela quase perdendo a vida, ela gravava vídeos para tentar ajudar outras pessoas, né? E aí a gente vê gente matando gente, né? E uma passando uma situação tão difícil e tentando levar algum alento, alguma coisa para ajudar outras pessoas, mesmo ela precisando. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho dela. E outra coisa, essa menina, ela foi abandonada pelo pai. Aí a mãe, quando a mãe ficou grávida, o pai foi embora. Quando ela nasceu, a mãe deixou ela com a vizinha e também sumiu do mapa. Então, quando ela fez a entrevista comigo, ela contou um pouco dessa história, eu contratei na hora, né? E ela passou a ser nossa filha, né? Don't worry,
about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon, feeling up birds around my doorstep, singing sweet songs, melody blowing through. And they said, this message is you. They said, don't worry about a thing. 'Cause every little bit is gonna be alright. Don't worry about a thing. 'Cause every little bit is gonna be alright. Hoje, pela manhã, 6h30, eu já estava na academia. Ela estava ao meu lado, levantando peso, feliz da vida, forte. Hoje ela está quase 100%, porque a gente não fala 100%, ela está limpa, mas precisa ter um acompanhamento. E foi com medicamento, não foi da Novartis, mas foi com medicamento dessas novas tecnologias, que você trata no DNA da pessoa. Então, medicina é isso aí, né? Só queria encerrar com essa frase, né, que é a empatia. A gente precisa ter empatia com as pessoas, cuidar de pessoas. Temos que nos importar com todos. Não importa o que você faça, né? Seja amigo da pessoa que está sentada ao seu lado. Né? Toda pessoa importa, precisamos ser mais gentis, ser mais parceiro, ser mais humano nesse mundo que a gente está tão cruel, né? Muito obrigado a vocês. Agora eu fico com o Luiz. Obrigada, Adilson. E toda essa fala do Adilson nos leva a concluir que a gestão de risco é muito mais do que análise de investimento contra o prejuízo. Tem muito mais do que o dano pelo roubo da carga, tem o risco reputacional dessa empresa. Né? Se esse medicamento é mal acondicionado, ele pode trazer, inclusive, efeitos colaterais, causar até a morte de um usuário que vem adquirir no mercado negro, enfim. Então, toda essa fala do Adilson nos leva a concluir que uma gestão de risco eficaz, de qualidade, ela está muito mais a serviço da vida, do ser humano, do que do dinheiro e do aspecto financeiro. Então, acho que é esse novo olhar que a gente vem tentando trazer aqui, e é para falar de vida que eu convido agora Luiz Sabá. Obrigado. Alô? 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 Obrigado, gente. Depois vou ficar com uma tarefa difícil depois do Adilson, né? Com tanta informação e risco. Gente, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Adorei como vocês estão organizando o evento. É um lugar lindo e espero trazer um pouco de conteúdo para vocês do que a gente vem apresentando e trazendo de inovações para a saúde também. E aqui eu começo apresentando uma pessoa. Esse aqui, quem está na foto, é o meu pai. Ele teve uma doença rara e complexa chamada retocolite ulcerativa, que fez a gente visitar vários médicos e teve um desgaste emocional muito grande para conseguir chegar no diagnóstico. E a gente acaba sempre ouvindo história de pessoas que vivem essa situação ou acaba escutando, ou acontece na nossa própria família, né? Então, a gente, para conseguir resolver esse problema, a gente criou a Médio, que é uma solução de diagnósticos bem esperada nos pacientes, para a gente trazer mais informações e trazer mais suporte nas avaliações clínicas. Então, isso porque existem 12 milhões de adultos nos Estados Unidos que são diagnosticados inapropriadamente no ano, o que gera um desperdício de 100 bilhões de dólares. Isso quer dizer que diagnósticos que não são feitos precisamente no primeiro
no primeiro atendimento ou que são feitos de maneira errônea, eles geram esse desperdício porque é gasto com medicações, é gasto com exames, e a gente consegue evitar isso com inteligência artificial dentro do sistema. Em média, se levam de 3 a 5 anos para chegar no diagnóstico de doença complexa, em muito caso 10 anos. Então, quantas histórias a gente escuta de pessoas que estão com uma doença rara, vão no médico recorrentemente e não encontram o seu caso, né? Então, a gente consegue fazer isso através de informação. E temos 7.000 doenças complexas e raras mapeadas. Por mais que ela seja rara, a quantidade dela é um volume tão grande que quando a gente consegue focar nesse nicho, a gente consegue, na verdade, atender um grande número de pessoas. E são 220 milhões de crianças que são diagnosticadas com alguma doença rara ao ano no mundo. Isso quer dizer que um Brasil inteiro está sendo diagnosticado com alguma doença rara. E no Brasil são 13 milhões de pessoas que são diagnosticadas. E em 1940, a expectativa do brasileiro é de 40 anos e atualmente está em 76. Um acréscimo de 5 meses ao ano. Isso representa muita oportunidade, mostrando que o mercado está envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais e vão precisar de mais suporte. E a gente consegue encontrar um paciente de doença rara em 80% dos casos, utilizando a MED, em comparação com uma detecção tradicional sem o nosso sistema. E a gente resolveu focar, dentro das doenças raras, na microangiopatia trombótica, porque 40% delas evoluem para óbito e uma doença renal terminal. Então, ela é muito grave para o sistema de saúde, principalmente pela complexidade de diagnóstico, por ela ser multifatorial e ela não tem um biomarcador específico que a gente consegue diagnosticar de primeira. Então, tem que ser uma análise bem específica e, na verdade, ela acaba sendo diagnosticada por exclusão. E se levam, no mínimo, 20 dias para um paciente que está em UTI ser diagnosticado com essa doença. Então, ele está pagando diária, o médico não consegue diagnosticar esse paciente e está gerando custos. Então, não só ele está sofrendo, como a própria operadora de saúde também está sofrendo por causa desse atraso no diagnóstico. Então, a gente faz isso tudo por um algoritmo ergonômico na decisão clínica, que cada vez que a gente vai acrescentando informações e fazendo incremento, ela vai se moldando. Então, a gente quer aumentar a convicção diagnóstica e trazer conformidade com padrões internacionais, para a gente ser a experiência 10 vezes melhor em termos de usabilidade. Então, essa é um pouquinho de como está o nosso sistema. Então, a gente tem uma patente, a gente tem 90 bases de dados de origem científica que certificam a nossa inteligência artificial. Então, basicamente, ela compara a literatura com o que a gente tem. Então, aqui tem um caso de uma pessoa que teve uma doença vaginal comum, só que dava 89% de chance de ser essa doença mais incidente. Só que, junto com o sistema, estava dando uma doença, um sintoma que era cheiro de peixe, que dava uma doença rara, que era síndrome de peixe. Que o médico, quando teve diante dessa solução, ele pôde diagnosticar com mais precisão e a gente conseguiu dar um tratamento correto. Antes dele utilizar o nosso sistema, ele estava dizendo para a paciente que já estava indo no consultório dele, pedindo para ela se higienizar mais. Isso é uma coisa que não é aceitável. E a gente quer melhorar esse sistema, porque imagina se isso acontece com alguém da sua família. Eu quero que quando a minha família tem algum problema, uma doença rara, a MED esteja lá para ajudar esses pacientes, esses médicos a tomarem umas decisões. Então a gente tem a nossa base de dados científica, onde estão as 90 bases de informações, tem o UpToDate, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Tratado da Medicina da Família, Harrison. A gente pega as informações da anamnese e exame clínico, exames complementares, histórico médico, histórico familiar, tudo com um roadmap para a gente ser entregue, e dali a gente dá uma sugestão de hipótese diagnóstica. Então, o médico ele passa a ficar diante de uma lista de informações em que ele consegue estruturar uma estratégia de tratamento mais adequada para aquele paciente. Ele define o diagnóstico vem para um aprendizado contínuo, em que a gente vai aprendendo com esse paciente, e tem uma lista de exames e medicações que são indicadas para aquelas hipóteses diagnósticas para o paciente, para o médico conseguir ter tudo diretamente informado para ele. E o paciente sai com a receita digital diretamente. Então, essa é um pouco da carinha como está o nosso sistema, com uma ficha do paciente, trazendo aqui um pouco da parte modular, colocando os sintomas, já para ele ser atendido. Então, a gente acredita que tem muito ganho com isso.
Aqui está um pouco de prêmios que a gente ganhou. A gente ganhou a Batalha de Startup do Web Summit com a nossa solução. Também ganhamos um hackathon da AstraZeneca, que fez a gente entrar dentro do hub deles de inovação, que é a Catalyst Network, que é um ambiente de acesso global a mercado. Então, a AstraZeneca hoje apoia a gente dentro das inovações dentro do mercado de saúde brasileiro, e logo em seguida a gente entra no mercado global deles atacando esse problema também. A AstraZeneca ela é conhecida como a farmacêutica de doenças raras, né? A Novartis é de câncer, a AstraZeneca para doenças raras, e por isso que a gente tem bastante afinidade. Aqui está um pouco de como que está o hub da AstraZeneca que a gente entrou, que é o Brasil IPE, Innovation Partnership Ecosystem, que tem o governo de São Paulo, temos a área de diagnóstico e saúde com a DAS, o Albert Einstein, temos a academia apoiando, com a USP, o IDOR, o ICBs, e as corporações com o Inova HC e o Hospital do Amor de Barretos. Então, todos nós assinamos um termo de cooperação para a gente conseguir realmente ajudar os médicos a tomarem essas decisões mais assertivas. Então, um pouco da rede Catalyst, ela está em 28 hubs globalmente. Então, tem 8 na Ásia, tem 7 na Europa, tem 8 na América, e a gente está começando agora o brasileiro junto com a MED nesse sistema. E tem um na Oceania, dentro da Austrália, né? Então, comparando com outros sistemas, com outros concorrentes que a gente tem, a MED entra com algoritmo e analytics, ela tem prontuário, ela tem agendamento, tem artigos científicos que certificam as soluções, tem a posologia, então a gente consegue trazer diferenciais comparando com outros concorrentes aqui que a gente escondeu o nome. Aqui eu trago um pouco de como está a nossa equipe. Eu estou como CEO, tenho 6 anos de experiência no varejo, sou diretor conselheiro do Ambulatório São Camilo, sou formado em engenharia. Temos o Dr. Leonardo Aragão, que é diretor do Hospital da Samoc. Temos o Marcos Barreto, que é nosso CTO e nosso CIO. Tem 15 anos de experiência de engenharia de dados, tem experiência em Analytics e Big Data, é mestre pela Queen's University também. Temos Jorge Brandino, nosso desenvolvedor, junto com o Tainan. Ele é especialista em Flutter e o Tainan em Full Stack, né? Temos o Dr. Fabiano Barcelos, que já atendeu mais de 2.500 pacientes de forma gratuita, é autor do livro Coragem para Vencer, é uma pessoa que é muito focada na parte comercial e ajuda a gente. A doutora Mariana Turano, que é especialista em nefrologia, e a Carla Figueiredo, que tem mais de 50 inteligências artificiais já entregue, mais de 10 patentes, também nos apoiando dentro da nossa equipe. E aqui eu trago uma foto do meu pai já bem recuperado, para a gente ir trazendo uma provocação para os médicos acelerarem sua carreira médica com a MED e descobrir como a gente consegue antecipar o sucesso deles. Então, a gente quer que, assim como o meu pai está tendo o benefício de ter o sistema, a gente quer que a família de vocês e as pessoas que vocês podem estar conhecendo tenham acesso a essas informações e consigam antecipar esse conteúdo. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, Luiz. E o futuro chegou, né, gente? Diagnóstico com auxílio da tecnologia, segurança de tráfego com todo o auxílio de tecnologia. Conversando com eles, eu fiquei absolutamente fascinada. Um veículo de carga que tenha sido interceptado, os meliantes ali não conseguem acessar a carga, tem todo um sistema de travamento, todo um sistema de monitoramento de rota, de desvio, toda uma inteligência. E você imagina isso como um cenário praticamente de filme. E aqui, todo esse benefício para a saúde, né? Parece pouco, né? Às vezes, pensar em 20 dias numa UTI, mas para quem está numa situação dessa, cada dia é o preço de milhões, né? Então, com você conseguir antecipar um diagnóstico em 20 dias, sendo que a maior estatística é que se levam anos para se chegar a um diagnóstico mais assertivo, isso representa para essas pessoas envolvidas algo que não tem custo, tem valor.
né? E eu trago aqui para ti, Luiz, uma provocação, né? Como eu fui apresentada, eu sou advogada, e na área do direito a gente sente, de um grande corpo de profissionais, uma resistência muito grande a delegar determinadas funções, conhecimentos, se valer de algumas ferramentas de inteligência artificial. Né? É como se a gente estivesse cedendo parte do nosso poder, é como se a gente tivesse receio de alguma ameaça ao nosso status quo, né, a nossa posição dentro da nossa carreira, dentro da nossa trajetória profissional, mas a tecnologia está aí para nos servir, né, e para nos garantir resultados num mundo que já não comporta mais uma busca tradicional por esses resultados, né? Mas eu queria ouvir de você, nesse segmento médico, nessa área da saúde, né, e com um produto que é absolutamente inovador nesse sentido, né, e que traz, de fato, uma inteligência, né, uma literatura toda incorporada. Como que você sente isso dos profissionais para os quais você está formando essas parcerias e contribuindo? Perfeito. O que a gente tem sempre apresentado para eles, e a gente reforça muito, nós somos uma sugestão de hipóteses diagnósticas. Quem define o diagnóstico é sempre o médico. Então, a gente só dá hipóteses para ele poder ter uma estratégia mais ampla. E a gente está ao lado do médico, junto dele, para ser complementar dentro do raciocínio dele clínico. Então, a gente quer melhorar a performance do médico, quer trazer mais capacidade, a gente quer que ele consiga atender melhor os pacientes com mais qualidade. Então, não é só uma questão de a gente não vai conseguir substituir, porque na hora que vai ter que tomar a decisão mesmo, vai ter que ser um médico. Nunca a máquina consegue tomar uma decisão, ela consegue apresentar opções, e quem assume o risco no final é sempre o médico, né? Porque é ele que vai acompanhar aquele paciente, é ele que vai ter, se for um paciente de alto risco principalmente, é ele que vai ter que conduzir esse paciente dentro da jornada clínica dele. Então, a gente quer reduzir esse risco para o médico e fazer com que ele consiga estar mais embasado e fundamentado na base científica para, olha, eu estou tomando essa decisão clínica porque esse artigo fala sobre isso, esse artigo me orientou dessa forma, esse artigo fez uma pesquisa orientada a isso. Então, eu tenho esses artigos, inclusive, essas pesquisas, essa página do livro da literatura que me certifica que essa decisão era a mais adequada. Se acabou não acontecendo, eu só segui o que a ciência me indicava, né? Então, basicamente isso. Perfeito. A tecnologia, ela nos permite que a gente consiga ir para um outro lugar, né? Um lugar muito mais estratégico. Né? Ela nos tira muito do operacional, né? Nos desatola, muitas vezes, de atividades que não contribuiriam tanto no resultado final e nos coloca, de fato, numa posição que a gente tem já tudo isso como subsídios e a gente já entra num outro patamar para uma conduta muito mais assertiva, né? Perfeito. Dilson, vamos lá. Você tocou num ponto bastante interessante, que é essa guerra, né? Esse incidente absolutamente infeliz, tantas vidas inocentes sendo perdidas. A gente acabou de sair também, né, de uma pandemia e a guerra na Ucrânia que ainda se estende. E tudo isso nos mostra o quanto que a nossa rotina, a nossa estrutura, as estratégias que a gente traçou abruptamente podem ser redirecionadas, né? É uma insegurança que a gente tem muito grande em termos políticos e o gestor de risco ele precisa acompanhar, né? Todas as mudanças locais, mundiais, eventuais crises sanitárias, crises de fornecimento de suprimento, de indisponibilidade de crédito, enfim, é uma gama muito grande, né? Tanto de recursos como políticas, que a gente precisa estar atento e que precisa estar no nosso radar para que a gente consiga se pré-antever e se direcionar adequadamente para minimizar os riscos. E o que você sente que disso tudo que estamos vivendo vai influenciar mais para traçar um plano de ação para 2024? O que você tem percebido como de extrema relevância para que a gente possa olhar nesse momento? Bom, Oi. Bom, o Brasil, a gente está falando de guerra, mas o Brasil vive quase que uma guerra
porque a gente tem número de mortos, às vezes maiores, a cada ano. As pessoas que morrem aqui normalmente é em roubo. A gente vê muito em roubo de carga, mas nos roubos, na violência em si, todo ano a gente tem que estar preparado. E você falou do gestor de risco. O gestor, ele tem que saber de tudo um pouquinho, né? Ele tem que conhecer um pouquinho de supply, tem que conhecer o médico, ele tem que conhecer todas as áreas, todos que trabalham, para você entender, porque você tem que juntar aquele quebra-cabeça. E, claro, para a minha área, a gente tem que pensar sempre num todo, como é que eu vou entregar, né? Então, você tem que estar sempre evoluindo. O que a gente faz? A gente não pode dormir em berço esplêndido, né? Você tem que acompanhar as tecnologias, você aprende a cada dia, vai chegando, você precisa conhecer o que eu posso trazer de tecnologia para o nosso dia a dia que melhore a minha vida, que melhore a vida das pessoas. Então, para 2024, Brasil, você sempre tem que estar pensando, a gente não pode ficar atrás, né? Então, como você tem que pensar, o gestor de risco, pensar preventivamente, você tem que se dedicar, conhecer, saber o que está acontecendo no mercado, no dia a dia, acompanhar política, notícias, enfim, tudo você precisa saber um pouco, porque todo conhecimento você vai usar no seu dia a dia. O gestor de risco, ele tem que conhecer de tudo um pouco. Obrigada, Adilson. E a tecnologia tem vindo, né, como um grande suporte para o gestor de risco. Depois da pandemia, temos pesquisas de que as empresas pesquisadas subiram em 70% seus investimentos em inovação, justamente porque identificaram que esse era o caminho para a mitigação desses riscos. Como que vocês selecionam, Adilson, essas empresas que vão ser prestadoras, parceiras no fornecimento dessa tecnologia que vocês aplicam? Porque vocês estão cedendo, né, boa parte do risco do negócio, terceirizando, né, muitas informações extremamente sigilosas, muitos segredos, muitas estratégias, enfim, é todo uma logística que pode ser diretamente afetada, né, e resultados que podem ser, né, diretamente impactados pela escolha de um mau prestador nesse sentido. Então, empresas de tecnologia têm surgido, né, startups, enfim, a gente tem, né, uma gama muito grande de empresas atuando nesse nicho, e como que a gente consegue identificar quais realmente têm desempenhado um trabalho de qualidade e que possa suprir essa necessidade, né? Porque tem de todo, né, no mercado, e a gente precisa saber também o que olhar, e muitas vezes é algo tão avançado, né, que a gente precisa saber as perguntas, né, a se fazer, porque às vezes até escapa do nosso, né, conhecimento, é um conhecimento que a gente precisa que venha a somar no nosso negócio, né? Então, muitas vezes a gente precisa de pontos chaves de análise. Quais seriam essas tuas sugestões para que a gente possa... Bom, como todo brasileiro, a primeira vez que a gente foi buscar uma empresa de gerenciamento foi pela dor, né? A empresa não aguentava mais ter tanto caminhão roubado, tanto produto. Porque imagina um caminhão, na época a gente carregava R$1 milhão, 1 milhão em medicamentos mal armazenados. A gente já encontrou, na época, a gente encontrava em barracos, em fundo de quintal, em cima da lama, assim, tudo quanto é tipo. E a empresa resolveu mudar. E a gente batia na tecla, né, com o pessoal de logística. Falou, olha, precisa ter mais segurança. Existiu uma resistência, mas a gente foi implantando aos poucos e também aprendendo, porque eu não conhecia a área. Mergulhei, falei, a gente tinha um problema, precisava resolver, e aí eu fui ao mercado, buscando empresas que, para a época, atendiam, e aí você tem que sempre revisitar o seu processo, saber se ele está ok, porque você não pode achar que... Aí eu resolvi o problema hoje, né? O médico tem um diagnóstico ali, mas as doenças também evoluem, o crime também evolui, então você precisa... minha área tem que correr atrás e a gente revisita o processo todos os dias para entender se está legal ou não. Quando a gente percebeu que não estava bom, fui ao mercado, busquei outro parceiro de gerenciamento de risco, que trouxe
economia, trouxe muito mais tecnologia, levou a gente para um outro nível e a gente está bem satisfeito. Mas também cobro deles o tempo todo, porque a coisa tem que funcionar sempre e a gente não pode parar, tem que sempre estar sempre em evolução. Por isso o congresso, essa reunião, trocar ideias, trocar conhecimentos, a gente aprende a cada dia. Às vezes uma conversa de 5 minutos eu ouço alguma coisa que me chama atenção, eu preciso mudar ali, eu estou um pouco atrás daquela empresa nesse detalhe, e a gente sai atrás e o tempo todo você tem que buscar conhecimento. Acho que esse é o resumo de tudo. Impressionante como a resposta do Adilson casa exatamente com o nosso propósito aqui, né? Esse diálogo, essa troca, esse conhecer e troca de dores, o que está funcionando para um, o que não está funcionando. E é assim que a gente cresce num ambiente tão novo, né, Adilson? E, Luiz, a gente tem visto, né, a robótica, a inteligência artificial, todas essas ferramentas, desde blockchain, né, o quanto que isso tem influenciado nos processos, o quanto de melhoria isso tem trazido. Só que a gente sabe que o mercado privado precisa de mais braço, né? E eu queria saber de você a tua percepção quanto a esses parceiros que estão entrando nesse jogo. O que você tem sentido em termos de incentivo de governo, de sistema S, de ONGs, né? Quantas forças têm se juntado nesse movimento? O que você sente que precisa melhorar? O que a gente ainda tem muito para caminhar? Onde a gente precisa se fazer mais presente para ecoar mais a voz da inovação e da gestão de risco? Não, é legal essa pergunta. É até um pouco do momento que eu estou vivendo, né? Porque eu estou bem inserido onde esse mercado está querendo auxiliar ou está precisando de ajuda, né? Hoje o mercado brasileiro, falando de governo, ele é contraciclo. Então, nos anos anteriores, estava tendo um movimento muito grande do venture capital estimulando as empresas de inovação a implementarem soluções no mercado e começaram a descobrir que existia um gap entre a tecnologia e os empreendedores que estavam desenvolvendo tecnologias com as empresas. Então, eles estavam ficando quase que acadêmicos. Eles desenvolviam tecnologias que eram inovadoras, eram disruptivas, mas na hora de ir para acesso das empresas, elas acabavam não se adequando e não se encaixando, porque eles não conversavam, eles não trocavam. Então, o que o governo e o próprio mercado de venture capital passou a fazer é começar a investir em soluções que estão conversando com as empresas e que têm conexão com elas, porque assim eles reduzem o risco e o investimento acaba sendo realmente efetivo. Então, eles estão indo muito para um mercado de B2B, né, que são empresas que atendem empresas, porque uma vez atendendo elas, acaba o mercado percebendo que existe uma estratégia de saída ali, porque algumas vezes ele pode ser adquirido, inclusive, por algum desses clientes. A gente tem casos inúmeros, assim, a Stone que adquiriu a Lynx, que a Lynx tinha a Stone como cliente. Então, são casos que a gente vê de maneira recorrente que o mercado de venture capital acaba se aproveitando desse movimento. E o mercado brasileiro, percebendo que houve uma mudança no fluxo de investimento, inclusive de valuation das empresas, ele acabou criando estratégias para estimular mais. Então, por exemplo, a BNDES abriu recentemente um edital para alocar recursos no mercado em empresas de venture capital com obrigações de despesas e de investimento. Recentemente, a FAPESP, também aqui em São Paulo, está com um edital, inclusive, aberto até o dia 26, em que eles estão alocando até 30 milhões em mercados de venture capital, obrigando que esse mercado invista junto com eles e dobrando o recurso nas empresas que têm que são chamadas de deep tech, né, que precisam de intenso conhecimento. Nós, como inteligência artificial, a gente precisa de pessoas que são qualificadas. E geralmente essas pessoas qualificadas são pessoas que são muito assediadas pelo mercado, são muito desejadas. Então a gente sabe que elas acabam tendo um sobrepreço ali por causa disso. Então realmente a gente precisa de investimento para conseguir entregar. O que é bom é que muito do que a gente já consegue entregar já está produzido. Então isso facilita muito e a gente reduz o
os nossos custos. Mas, basicamente, o que a gente entende é que o mercado ele também está se abrindo, as empresas também estão criando os ambientes de inovação. Então, a gente tem visto o próprio caso da AstraZeneca, ela facilita, com um ambiente ali controlado, o acesso de empresas para ela poder conversar, trocar, trazendo um pouco mais de agilidade que a gente precisa dentro de uma instituição que é um pouco mais rígida, né? Então, a gente percebe que o mercado está tendo esse movimento a partir de agora. E, de novo, a importância do diálogo entre todas as partes, né? A gente Exato. precisa se colocar no lugar, né, do cliente, conversar, entender, porque muitas vezes a nossa visão não está alcançando aquele ponto específico que é o de maior dor, né? Que a gente, às vezes, é o 20%, lei de Pareto, né? Às vezes é aquele 20% a mais que a gente faria e que garantiria 80% do resultado. Excelente. E para fechar, né, eu queria ouvir depois também um minutinho de vocês, mas de tudo isso, o que me chama mais atenção, e eu queria daí sentir o que para vocês também toca mais o coração. É essa busca, né, da tecnologia, da gestão de risco, como eu falei no início, em prol do ser humano e da vida, né? Eu tenho acompanhado uma preocupação muito grande das pessoas com o avanço da inteligência artificial, né, em se humanizar muito as máquinas, né? E eu tenho visto pouca preocupação em se humanizar mais o ser humano, né? A gente está robotizando muito o próprio ser humano. Então, eu acho que as duas empresas de vocês me trouxeram isso. Vocês estão trazendo essa inovação, essa tecnologia, mas a serviço desses valores essenciais que a gente não pode perder de vista, né? Quando a gente fala, como eu disse, em gestão de risco, a gente pensa no aspecto financeiro. Só que o próprio dinheiro ele tem que estar a serviço do ser humano, senão tudo perde, né, a razão de ser. Então, fico muito feliz de ter dividido aqui esse painel com vocês, né, de compartilhar aqui esses valores tão ricos. E eu gostaria de ouvir, então, aí um minutinho para que a gente feche aqui essa nossa conversa. Bom, o principal é isso. É isso, né? A gente tem que pensar, sim, comercialmente. Óbvio, todos precisamos, né, trabalhar. Mas se eu posso unir tecnologia ao processo, e no processo, dentro desse processo, eu me importar com pessoas, eu acho que fecha o ciclo, né? Porque não faz sentido eu trabalhar pensando só em lucro, correndo atrás de tecnologia, mas se você não cuida de pessoas, se você não tem a humanização, né? Então, essa coisa de pensar só no material, eu acho que está ficando um pouco para trás. Grandes empresas, elas se valorizam mais quando ela foca no ser humano. Então, quando você foca no ser humano, todo o resto é secundário. Mas todo esse secundário vai se desenvolver porque seu objetivo é nobre. Porque você está cuidando de pessoas. E esse é o nosso objetivo, né? A gente veio ao mundo a gente vive em sociedade, no direito, né? O ser humano, ele é um ser que necessita viver em sociedade. E por que não ajudarmos uns aos outros? Acho que essa é a maior mensagem que a gente carrega. Perfeito. Obrigada, Adilson. Luiz. Bem, a gente está num mercado hoje que eu sou apaixonado em ajudar pessoas, me apaixono cada vez mais que a gente vê pessoas se recuperando, e me apaixono em histórias como o Adilson trouxe para a gente, e eu fico muito feliz de poder estar conseguindo contribuir, estar conseguindo dialogar e talvez trazer um pouco de reflexão, uma nova provocação, novas ideias que a gente possa trocar. A gente sabe que o mercado urge com soluções como essa, porque ele cada vez mais está sobrecarregado. A gente tem dados da saúde, por exemplo, que eles aumentam o preço de 15% a 20% ao ano, que eles chamam de VCMH, que é a variação de custos médicos hospitalares, separado da inflação, porque é um mercado que ele tem um próprio ciclo, ele tem um próprio desenvolvimento, e ele, por não adotar tecnologias, não adotar inovações, ele acaba não conseguindo aumentar a produtividade e ele acaba tendo que subir os preços. Então, a gente quer estimular que o mercado de saúde aceite mais tecnologias e as operadoras de saúde consigam aproveitar melhor esse mercado. Tem casos que a gente
logo depois da MAT, da microangiopatia trombótica, existe uma doença rara, mais rara ainda, que a cada 100 diagnósticos de MAT, existe um diagnóstico de SHUA, que é síndrome hemolítica urêmica atípica. E essa é uma doença super rara, em que gera tanto custo para o sistema de saúde, que esse paciente está em UTI, está tendo diárias de UTI, mas o médico, por não conhecer essa doença, e essa é uma doença tão trágica, porque ela atinge todo o corpo e acaba falecendo muitos órgãos. E esse paciente costuma receber novos órgãos, então a operadora de saúde paga esses custos de substituição de rim, substituição de fígado, e na hora que o paciente, na verdade... E aí ele falece, os órgãos falecem, mesmo os novos, e tem que substituir de novo. Na verdade, se tivesse sido diagnosticado sido medicado pelo um diagnóstico mais assertivo, a gente conseguia ter reduzido esses riscos. Então a gente está querendo melhorar o ambiente todo de saúde exatamente com esses tratamentos, né? Então a gente está aqui trazendo um novo diálogo, trazendo novas ideias. Tem até um ditado que é popular, assim, que eu escutava muito do meu avô, que uma pessoa estava andando numa estrada trazendo um pão e cruzava com outra pessoa trazendo pão. Eles trocavam esses pães e cada um saía com um pão, cada um. E em outra estrada, vinha uma pessoa sábia com uma ideia e estava vindo uma outra sábia também com outra ideia. Eles se cruzavam, trocavam essas ideias e os dois saíam com 2 ideias. Então aqui a gente vem para somar, vem para trazer novas informações. Então a ideia é que a gente saia daqui com novos conteúdos, novos pensamentos. Muito obrigada. Gente, eles são incríveis, né? Um aplauso para eles, para os seus projetos, para as suas empresas. Muito orgulho e o nosso agradecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisele, pela moderação. Obrigada também a Adilson e Luiz Felipe por trazerem seus cases, experiências e também ideias. Lembrando que todo o conteúdo que for autorizado pelos palestrantes estará disponível na próxima semana a todos os participantes aqui do seminário. Nós vamos agora fazer um intervalo de 30 minutos para um coffee break. Então, explorem tudo que os nossos patrocinadores e apoiadores trouxeram em seus estandes. Também fazer negócios e conexões. Nos vemos já, então, aqui neste auditório com a palestra As Instituições, Desafios, Tendências e Oportunidades do Mercado Segurador. Até já!